Graça e paz, tudo bem? Boa noite, a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida. Vamos iniciar mais um culto, infelizmente apenas online, mas em breve estaremos aí pessoalmente, reunidos mais uma vez. Acredito que o prefeito segunda-feira vai estar liberando aí o acesso às igrejas, aonde o povo se reúne, aonde o povo edifica uns aos outros, ora um pelos outros de maneira presencial. Só que eu tenho certeza que não é porque nós não estamos nos encontrando, não é porque nós não estamos nos reunindo na congregação que nós deixamos de interceder uns pelos outros. Gostaria de ler com vocês Salmo 126, a partir do versículo 4, que diz o seguinte: Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Negueb. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os teus feixes. Talvez você, eu, alguns conhecidos tenham passado por essa fase de turbulência, chorando aos pés do Senhor, sem saber o que será do dia de amanhã, sem saber o que será o nosso próximo passo. Mas a Bíblia nos ensina que aqueles que semeiam com choro, com lágrimas, voltarão colhendo com alegria, felizes, porque o que esperam no Senhor renovam suas forças. Os que esperam no Senhor, o Senhor não deixa com que eles se percam, com que eles se abalam. A Bíblia fala que jamais viu um justo mendigar o pão, nem a sua descendência. Então o Senhor está conosco, o Senhor está contigo, o Senhor está com a sua casa, com a sua família. Continue acreditando, continue orando, continue intercedendo, continue glorificando. Como diz o nosso irmão, vamos passar pela prova glorificando a Deus, vamos chorar com os que choram, vamos se alegrar com os que se alegram, porque eu tenho certeza que alguns de nós já estão recebendo algumas vitórias, alguns de nós já estão sendo abençoados de outras formas, e outros de nós estamos em fase de treinamento, estamos em fase de metamorfose, de metanoia. O Senhor está nos transformando para o que ainda virá. Então esteja aberto para aquilo que o Senhor vai fazer sobre a sua vida e sobre a sua casa, em nome de Jesus. Permita-se ser um canal de bênção sobre a vida dos seus irmãos, sobre a vida dos seus amigos. Teve uma reportagem recente que diz que o Brasil é um dos países que mais tem pessoas se sentindo sozinhas, se sentindo na solidão. Então vamos quebrar isso. Ligue para os seus irmãos, orem por eles, compartilhe aí essa ministração para que eles possam assistir junto com você. Não vamos deixar ninguém sozinho, porque nós não fomos chamados para estar sozinhos. Nós estamos conectados em um só Espírito, que é o Espírito Santo do Senhor, porque o Espírito de Deus testifica em mim, testifica em você, testifica nos meus irmãos, que nós somos filhos de Deus, filhos ruios, filhos maduros, aqueles que se manifestam enquanto a natureza e a criação está gemendo, está clamando, implorando a nossa manifestação. A natureza está pedindo, implorando para que você manifeste a unção que você carrega como um filho ruios, um filho do Senhor, maduro, disposto a obedecer, um filho posicionado em Deus. Vamos orar em nome de Jesus. Papai querido, nós te amamos. Senhor, nós confiamos em Ti. Muitos de nós, muitos dos meus irmãos estão caminhando, estão semeando em meio de lágrimas, estão semeando, papai, com dor e sofrimento, mas Senhor, a Tua palavra nos diz que aqueles que caminham e semeiam com lágrimas voltarão colhendo e com alegria, com um sorriso no rosto. Senhor, que o Senhor possa restaurar a nossa sorte, que o Senhor possa, meu Pai, transformar essa atmosfera que tem se criado no nosso país, Senhor, essa atmosfera que tem se criado nas nações, Senhor, essa atmosfera que está sobre Mogi das Cruzes, essa atmosfera que está sobre Jundiapeba, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor transforme a nossa sorte, meu Pai, a ponto de que outras pessoas possam olhar para nós e dizer: grandes coisas o Senhor tem feito pelo Brasil, grandes coisas o Senhor tem feito por São Paulo, grandes coisas o Senhor tem feito por Mogi das Cruzes, grandes coisas o Senhor tem feito pelo distrito de Jundiapeba, porque o Senhor está conosco.
E nós sabemos, Senhor, que o Senhor não vai nos deixar só. Muito pelo contrário, o Senhor enviou o Teu Filho para que o Senhor não permitisse que nós permanecemos órfãos, porque agora o Senhor é o nosso Pai, é o nosso ajudador, o nosso auxiliador, o nosso Deus. Senhor, nós Te amamos, nós Te queremos mais. Obrigado pelo Teu Espírito Santo que está em nós. Obrigado pelo Teu Espírito Santo que está nos ensinando, que está nos instruindo, que está nos ajudando, que muitas das vezes tem intercedido por nós com gemidos inexprimíveis. Senhor, em nome de Jesus, ouça a nossa voz, ouça, Senhor, a voz do Teu povo, ouça, Senhor, a voz dos cristãos de Mogi das Cruzes, ouça, Senhor, a voz dos Teus filhos de Jundiapeba. Senhor, nós clamamos, Pai, nós clamamos que o Senhor mude a nossa sorte, que o Senhor derrame o Teu fogo sobre nós, que o Senhor incendeie todos os lugares e consuma, queime, Senhor, tire tudo que não pertence a Ti, tire tudo que não vem de Ti, Senhor, e que permaneça apenas o que é santo, apenas o que é agradável, apenas o que exalta o Teu santo nome. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Nós iniciamos aqui o nosso culto racional em adoração a Ti. E nós vamos aqui, Senhor, entoar canções, e que essas contigo. Nós queremos, Senhor, estar alinhados contigo. Nós queremos a sua vida em nós. Nós queremos a sua visão em nós. Nós queremos sua voz em nós, Jesus. Então, Senhor, nós nos rendemos em adoração. E muito obrigado, Pai. Muito obrigado porque o Senhor acredita em nós. Receba aqui, Senhor.
importa o preço do perfume derramado, tua presença vale mais, tua presença vale mais. E não importa o preço do perfume derramado, a tua presença vale mais, tua presença vale mais. E não importa o preço do perfume derramado, tua presença vale mais, tua presença vale mais. E não importa o preço do perfume derramado, tua presença vale mais, tua presença vale mais. Eu quebro o meu vaso, quebro o meu vaso aos seus pés, aos pés do meu amado. Eu quebro o meu vaso, quebro o meu vaso aos seus pés, aos pés do meu amado. Uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. Quero estar em tua presença, nem que seja a última vez. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que humilhar o meu espírito, assim o farei. Me dá mais uma chance. Eu quero nascer do teu espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito. Que a minha vida seja tua vida, Jesus. Eu quero nascer do teu Espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito. Que a minha vida seja tua vida, Jesus. Uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. Quero estar em tua presença, nem que seja a última vez. Se tiver que gritar,
fé que humilha o meu espírito, assim eu farei. Me dá mais uma chance. Eu quero nascer do teu espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja tua vida, Jesus. Eu quero nascer do teu Espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja tua vida, Jesus. Jesus. E sabe o que é mais triste, igreja, nesse louvor? É que às vezes a gente fala assim pro Senhor: Senhor, me dá mais uma chance. Mas é só quando nós estamos lá no fundo do poço. É só quando nós estamos realmente precisando. É quando nós encontramos enfermos no leito de hospital. É quando o casamento já era. É quando nós estamos desempregados por muito tempo. E aí a gente, olha, Senhor, eu vou nascer de novo para o Senhor. Deus, me dá mais uma chance. Mas é só assim para a gente acordar. Às vezes coisas terríveis precisam acontecer para que a gente se humilhe na presença do Senhor, para que a gente volte para a presença dEle. Parece que o Senhor precisa mandar uma pandemia ao mundo para que os filhos voltem para o Senhor. Parece que às vezes nós precisamos estar em guerra todos os dias para que a gente precise se posicionar diante dEle e falar: Senhor, me dá mais uma chance, porque se o Senhor me der mais uma chance, eu vou voltar para a tua casa. Se o Senhor me der mais uma chance, eu volto para o ministério que eu havia deixado para trás. Se o Senhor me dá mais uma chance, eu volto a pregar a tua palavra. Se o Senhor me der mais uma chance, eu volto para o louvor. Se o Senhor me der mais uma chance, eu faço diferente no meu casamento. Se o Senhor me der mais uma chance, eu volto. Mas às vezes o terrível precisa acontecer. Que não seja assim, sabe? Que em nome do Senhor Jesus nós venhamos nos posicionar no nosso Deus e nos manter constantes e plenos na presença do nosso Deus, pra gente não ter que ficar pedindo: me dá mais uma chance, Senhor, me dá mais uma chance, porque a gente pede mais uma chance quando tudo não vai bem. Por isso a gente pede mais uma chance quando a gente não está mais sentindo a presença de Deus, porque nós deixamos o Senhor de lado. Quando os nossos pecados estão nos afundando, aí a gente pede mais uma chance para o Senhor. Mas eu tenho uma boa notícia para você, que o nosso Deus, Ele é misericordioso, Ele é longânimo. Então o Senhor, Ele me ama e Ele te ama, e Ele fala: então, filho, eu vou te dar mais uma chance, eu vou te dar mais uma chance, mas dessa vez faça o correto, dessa vez largue o que precisa ser largado, abra mão do seu pecado, abra mão daquilo que te afasta de mim. Então eu vou te dar mais uma chance. E eu creio que o Senhor, Ele está nos dando mais uma chance. O Senhor está nos dando mais uma chance para o povo dEle, mais uma chance para a igreja dEle, mais uma chance para a nossa nação, mais uma chance para o mundo voltar para Ele de novo. E eu não sei aonde a palavra de hoje vai chegar, e eu não sei se esse momento de louvor, eu não sei aonde vai chegar, mas eu quero dizer para você: tem mais uma chance para você. Enquanto há fôlego de vida, há mais uma chance. Hoje o Senhor estava me ministrando e falando comigo qual é o legado que você tem deixado. E eu preciso me posicionar no Senhor, porque o dia que o Senhor me chamar, eu quero deixar um legado de que a Lídia, ela vivia aquilo que ela cantava, de que ela vivia aquilo que ela pregava. Amém? Que você deixe esse legado para a sua geração,
porque o Senhor trouxe à minha memória a vida de Judas. Ele foi um traidor, mas o Senhor podia dar mais uma chance para ele, se ele corresse de volta para os braços do Senhor. Mas ele preferiu se matar, e para ele não tinha mais chance, porque acabou o fôlego de vida. Mas para você ainda há chance, porque ainda há fôlego de vida. Enquanto houver fôlego de vida, há mais uma chance. Mas se posicione em Deus, porque às vezes a chance também acaba. Amém? E diga isso para o Senhor: eu quero nascer do teu Espírito. Eu quero nascer do teu Espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito. Que a minha vida seja tua vida. Que a minha vida seja tua vida, Jesus. Aleluia. Graça e paz, amém, queridos? Amém? Será que você pode bradar aí: olha, eu te abençoo em nome de Jesus? Não restrinja a liberação da palavra profética. Diga: eu te abençoo em nome de Jesus. Você que está nos assistindo, pela misericórdia do Senhor, nos abençoe também, em nome de Jesus. Você pode declarar aí: olha, eu abençoo você, pastor, em nome de Jesus. Pode nos abençoar aqui, porque nós precisamos também da bênção do Senhor. Amém? Glórias. Som. Aleluia. Estamos num culto ao Senhor, como foi dito no início aqui na introdução. Nós estamos debaixo de uma autoridade e por isso nós estamos fazendo esse culto, prestando culto ao Senhor de uma forma virtual, mas a conexão, a simbiose, a nossa ligação com Deus, ela é a mesma. Amém? Estamos com alguns problemas técnicos aqui. Inclusive a minha esposa disse que eu fico um pouco mais pretinho aí na filmagem. O pessoal da técnica está tentando dar uma clareada. Amém, queridos? E Deus, nessa noite, Ele colocou uma palavra no meu coração, né, que é para que nós não venhamos privatizar os nossos corações. Não privatize o seu coração. Como assim? Provérbios 4, 23 vai dizer que nós devemos guardar os nossos corações. Sobretudo, aquilo que nós devemos guardar são os nossos corações. Nós estamos passando tempos difíceis. Nós estamos passando tempos únicos. E se nós de fato não guardarmos os nossos corações, nós vamos acabar entregando nossos corações para a aflição, para a tristeza, para a decepção, para a doença, para a solidão, como foi dito aqui, para a depressão. Então nós precisamos estar num estado de alerta para que nós não venhamos diante de todo esse caos, de todo esse universo que nós estamos vivendo, que entreguemos os nossos corações. Nossos corações têm um dono, então nós precisamos guardar nossos corações no Senhor, para que de alguma forma nós não venhamos permitir que nossos corações sejam contaminados, né, intoxicados por tudo aquilo que nós temos visto, ouvido e vivido. Então é tempo de nós guardarmos nossos corações e continuarmos com a nossa fé inabalável, com a nossa fé convicta no Senhor, entendendo, não é um adágio, nós precisamos descansar nessa fala que o Senhor tem um controle absoluto de todas as coisas. A única certeza que nós temos, querido,
é que Deus não perde o controle. Essa é a certeza que eu tenho, essa é a certeza que você deve ter, que Deus não perde o controle. E por isso nós devemos guardar nossos corações e caminharmos em fé, rompermos em fé, termos esperanças, temos certeza que nós estamos em Cristo. Quando você está em Cristo, quando eu estou em Cristo, nós precisamos descansar. Que o Senhor nos leve ao esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te louvar, porque é um privilégio, Senhor, podermos, ainda de forma remota, estarmos reunidos como uma congregação para discorrer, para falar do teu amor, da tua fidelidade, da tua misericórdia. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, que nossos corações estejam guardados em ti, para que nós não venhamos nos perder em meio ao caminho. Entendemos, ó Pai, que a sua misericórdia, ela nos acompanha. Entendemos, ó Deus, que o Senhor é aquele que nos dá uma chance, uma novidade de vida, Senhor, quando nós nos prostramos diante de ti, quando nós reconhecemos, ó Deus, a nossa dependência no Senhor, Pai. Nos ajuda, Senhor, a atravessar, ó Deus, esses momentos de dificuldade. Nos ajuda, Senhor, a permanecermos firmes. Nos ajuda, Senhor, a guardarmos a nossa fé no Senhor. Em nome de Jesus, ministra os nossos espíritos, Senhor. Fala conosco, impacta nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus. Aleluia. Abra a tua Bíblia em 1 Samuel, capítulo de número 23. Aleluia. 1 Samuel, capítulo de número 23. Antes de nós lermos, nós vamos ler Samuel, capítulo de número 23. Eu vou contextualizar para chegar nesse capítulo. Davi, ele estava fugindo do rei Saul. A Bíblia vai nos dizer, se você voltar nos capítulos anteriores, a partir do 17, você vai ver que Davi, ele começa a se destacar, começa a travar guerras em favor do seu rei, em favor de Saul, e começa a nascer em Saul uma inveja, um ciúmes, uma perseguição. E Davi entende que é o tempo dele sair, é o tempo dele fugir. E quando Davi foge com medo de Saul, ele vai para uma cidade de Nód, e lá ele encontra o sacerdote Aimeleque. E ali o sacerdote pergunta para Davi, porque o Davi era um homem do rei, era alguém de confiança, e ele pega o sacerdote Aimeleque de surpresa. Só que ele mente para o sacerdote, fala que ele está ali numa missão secreta, amando do rei. E o sacerdote, por inocência, acaba o ajudando, entregando ali pão sagrado, acaba entregando ali a espada de Golias que estava ali sobre a sua tutela. Só que quando Saul fica sabendo que Davi esteve por ali, quando Saul fica sabendo que o sacerdote, ele ajuda Davi, ainda que na condição de inocente, porque o sacerdote não sabia que Davi estava fugindo, Davi poupou o sacerdote de toda aquela história. E quando então Saul fica sabendo, Saul vai até lá, ele questiona o sacerdote fala a verdade, aponta a sua inocência, aponta o desconhecimento de toda aquela trajetória, mas Saul, ele é implacável, e ele manda matar não apenas Aimeleque, mas todos os sacerdotes. A Bíblia vai nos dizer que ele manda matar os homens, as mulheres, os animais da cidade. E quando Davi, ele fica sabendo disso, ele fica arrasado, ele fica triste. Por quê? Porque por ele não ter dito, talvez por ele não ter sido transparente com aquele sacerdote, não apenas o sacerdote, mas toda aquela cidade foi morta, foi sacrificada por Saul. Aí nós
Estamos aqui no capítulo 23, que continua a perseguição implacável de Saul. E Davi, ele chega em um lugar, em Keila. Mas vamos ler para que possamos entender e esmiuçar o texto. Capítulo 23. Eles então contaram a Davi dizendo: eis que os filisteus lutam contra Keila e roubam as eiras. Portanto Davi consultou o Senhor dizendo: devo ir e ferir esses filisteus? E o Senhor disse a Davi: vai e fere os filisteus e salva Keila, a cidade de Keila. E os homens de Davi lhe disseram: eis que estamos temerosos aqui em Judá, quanto mais se formos a Keila contra os exércitos dos filisteus. Então Davi consultou mais uma vez, e o Senhor respondeu e disse: levanta-te, desce até Keila, pois eu entregarei os filisteus na tua mão. Assim Davi e seus homens foram a Keila e lutaram contra os filisteus, e trouxeram o seu gado e os feriram com um grande massacre. Assim Davi salvou os habitantes de Keila. E sucedeu que, quando Abiatar, o filho de Aimeleque, fugiu até Davi em Keila, ele desceu com um efode na sua mão. E Saul foi informado que Davi havia chegado a Keila. E Saul disse: Deus entregou na minha mão, pois está cercado ao entrar em uma cidade que tem portões e barras. E Saul chamou todo o povo juntamente à guerra para descer a Keila, para sitiar Davi e seus homens. E Davi soube que Saul praticava secretamente maldades contra ele, e disse a Abiatar o sacerdote: traze-me aqui o efode. Então disse Davi: ó Senhor, Deus de Israel, o teu servo certamente ouviu que Saul procura vir a Keila para destruir a cidade por minha causa. Entregar-me-ão os homens de Keila à sua mão? Descerá Saul segundo ouviu o teu servo? Ó Senhor Deus de Israel, eu te suplico, diz ao teu servo. E o Senhor disse: ele descerá. Então disse Davi: entregarão os homens de Keila a mim e os meus homens na mão de Saul? E o Senhor disse: eles te entregarão. Então Davi e os seus homens, os quais eram cerca de 600, levantaram-se e partiram de Keila, e foram para onde quer que conseguiram. E Saul foi informado que Davi havia escapado de Keila, e ele refreou de seguir adiante. E Davi habitou no deserto, em fortalezas, e permaneceu em um monte no deserto de Zif. E Saul o procurava todos os dias, mas Deus não entregou na sua mão. E Davi viu que Saul havia saído em busca de sua vida, e Davi estava no deserto de Zif, em um bosque. Olha que interessante. Então Davi, eu preciso entender isso, você precisa entender isso. Nós precisamos contextualizar que Davi já estava com o seu coração pesado, porque 85 sacerdotes, mulheres, crianças, bois, jumentos e ovelhas da cidade de Nob foram mortos por conta de uma omissão de Davi. Então eu quero entender que havia um peso no seu coração. Então quando ele está ali em Judá, perto de Keila, o seu coração já está pesado, porque ele carrega sobre si o homicídio de mais de 85 pessoas. Então ele já está ali num estado não normal, talvez num estado já depressivo, aflito, angustiado, talvez se questionando: poxa, eu poderia ter dito a verdade, poxa, olha, Aimeleque, o sacerdote, ele foi morto por minha culpa. Mas Davi era um homem de Deus, Davi era um homem de guerra, como eu sou e como você é, amém?
Eu e você, nós somos homens de Deus, nós somos homens e mulheres de guerra, homens e mulheres que estão antenados às circunstâncias, homens e mulheres que estão antenados àquilo que está acontecendo ao nosso derredor, aquilo que está acontecendo no nosso ambiente, aquilo que está acontecendo na nossa circunvizinhança. Nós estamos antenados, as nossas antenas espirituais estão ligadas, porque nós estamos conectados ao Espírito Santo de Deus. Amém? Você é assim? Se é, diga: eu sou assim. Eu estou conectado com o Senhor, eu estou conectado com o Messias, eu estou conectado com o Yeshua. Então, mesmo aflito, mesmo angustiado, chega uma notícia para Davi: olha, a cidade de Keila, sabe, Davi, a cidade de Keila, aquele povo, olha, os filisteus, eles estão indo contra a cidade de Keila. Davi, ele, puxa, eu sou um homem de guerra, eu posso reverter esse quadro, eu não posso ficar aqui num estado de inércia, eu não posso ficar aqui acomodado, sabendo que existe uma cidade, sabendo que existe um perigo eminente, sabendo que existe um princípio de uma rebelião, de uma morte. Então eu preciso me mover. Só que a primeira coisa que Davi faz, ainda que o seu espírito aguerrido, ainda que seu espírito beligerante é destemido e quer ir à guerra, a primeira coisa que ele faz, ele vai consultar. Portanto, consultou o Senhor. Portanto, Davi consultou o Senhor: Senhor, eu devo ir? E Deus disse para ele: vá. Davi estava debaixo do envio. Deus falou para ele: vai, filho, vá fazer essa guerra. Vá lutar, vá batalhar, porque esse é o teu propósito, um homem de guerra. Aí Davi chega diante dos seus soldados, dos seus 600 soldados, animados. Davi animado. Por quê? Porque ele entende que ele pode fazer algo, porque ele não está conformado. E esse tem que ser o espírito que, sabe, que flui dentro de mim, o Espírito que flui dentro de você. Nós não podemos nos conformar. Eu vou ser um incansável em dizer isso. Nós não podemos sermos conformados com aquilo que está acontecendo nas nossas famílias, na nossa vida, a nossa volta, como foi orado aqui no início. Nós não podemos acompanhar, visualizar, assistir, ouvir e ficar quieto e falar assim: puxa vida, olha, morreu mais um, olha, mais um está sofrendo, olha, mais um está sofrendo de depressão, olha, mais um que está isolado. Nós somos homens de guerra. Pastor, o que eu posso fazer? O mínimo é orar, querido. O mínimo que nós podemos fazer, e o mínimo que nós podemos fazer é muito, que é orar, é clamar, é suplicar, é nos prostrar diante da presença do Senhor, reconhecer o que está acontecendo e pedir o socorro do Abba. Então Davi, ele chega diante daquele povo, do seu exército, homens que estão em processo de formação. Amém? Esse exército aqui é o exército poderoso de Davi, mas está no início, está no seu processo de formação, de inicialização. Então eles ainda têm medo. Então Davi chega: olha, vamos guerrear. Aí eles falam para Davi: olha, Davi, se aqui em Judá nós já estamos com medo, você quer ir lá para Keila para enfrentar os filisteus? Eles estavam com medo. E por algum momento, isso influenciou Davi, porque ele chegou ali com uma certeza, mas por um momento, aquela fala do seu exército trouxe uma dúvida, porque o texto vai dizer, versículo 4: então Davi consultou o Senhor mais uma vez: Senhor, de fato eu devo ir? Senhor, de fato o Senhor está comigo? Senhor, de fato eu estou debaixo de uma palavra de envio? E aquele que diz, o Senhor disse para ele: sim, Davi, vá guerrear, vá enfrentar, porque eu sou contigo. Então eu creio que Davi, dentro dessa confirmação do Senhor, ele contagia o seu exército, e eles vão até a cidade de Keila, e eles guerreiam contra os filisteus.
E a Bíblia vai dizer que houve ali uma grande mortandade. Muitos dos filisteus morreram, mas Davi, ele alcançou o seu propósito. Ele derrotou os seus inimigos. Ele paralisou o intento dos filisteus contra aquela cidade. Porém, ele ter vencido aquela batalha não paralisou a perseguição de Saul. Saul continuava implacável, destemido, aguerrido. Ele queria a cabeça de Davi de qualquer forma. Então, quando Davi, ele fica sabendo que Saul mais uma vez o encontra e mais uma vez planeja ir até ele, mas talvez Davi pense: peraí, mas eu estou aqui numa cidade fortificada, porque o texto diz que Keila era uma cidade fortificada, murada, protegida com portões e portas. Então ele estava ali estrategicamente protegido, salvo se o povo o entregasse. Então, dentro de uma situação razoavelmente confortável, ainda assim ele questiona o Senhor: Senhor, será que Saul realmente vai vir atrás de mim? O Senhor diz: vai. Aí ele faz uma pergunta: e será que o pessoal de Keila vai me entregar? Versículo 11: entregar-me-ão os homens de Keila a sua mão? E o Senhor disse, versículo 12: entregarão os homens de Keila. Não, Davi pergunta. Então disse Davi: entregarão os homens de Keila a mim e os meus homens nas mãos do Saul? E o Senhor disse: eles te entregarão. Veja bem, não sei se você entendeu. No início do capítulo, nós vamos ler que não era uma guerra de Davi, mas ele vai e defende a cidade de Keila. Mas a mesma cidade que ele defende, ele pergunta para Deus: Senhor, eu te suplico, me responde, eu te imploro, me traga essa resposta. O povo de Keila, estou parafraseando, digo eu, não, Senhor. Ele está dizendo assim: Senhor, o povo de Keila, esse povo que eu acabei de ajudar, esse povo que eu enfrentei um exército a favor deles, eles de fato, eles vão me entregar? Será que esse povo vai ser tão ingrato assim, Deus, que eles vão colocar a minha cabeça numa bandeja? E o Senhor fala assim: sim, eles te entregarão. Agora, soma comigo. Davi está sendo perseguido por Saul, de forma injusta. Por conta dele, mais de 85 sacerdotes e toda uma cidade de Nob é destruída por conta dele, por conta de uma mentira dele. Ele carrega esse peso. E agora mais uma nas costas dele, a ingratidão. O povo de Keila o trata com ingratidão. Você já se encontrou nessa situação? Eu quero perguntar para você, e eu gostaria que você, se possível, respondesse. Você já se sentiu vivendo uma situação de ingratidão? Quantas são as vezes que nós ajudamos, enfrentamos guerras, oramos junto, jejuamos, acompanhamos, discipulamos, mas quando nós pensamos que não, nós estamos sendo traídos, nós estamos sendo apunhalados, nós estamos sendo enxertados, nós estamos sendo jogados na fogueira. Então eu imagino que o coração de Davi está totalmente agitado. O coração de Davi está totalmente intoxicado. Eu falo isso
Eu afirmo isso porque eu me coloco no lugar de Davi. E é um desafio para você, se coloque no lugar de Davi. Analise todo o contexto. Peraí, Deus fala para ele que ele vai ser rei. Ele está ali pastoreando as ovelhas do seu pai. Daqui a pouco ele recebe uma liberação, olha Davi, você vai ser rei. E por um período tudo está dando certo, mas daqui a pouco começa tudo a dar errado. Então a primeira coisa que muitas vezes eu e você fazemos é, Senhor, e a promessa? E a palavra que foi liberada sobre a minha vida, parece que tudo está conspirando em desfavor da palavra. O Senhor disse que eu seria rei, e eu estou servindo ao Saul, eu estou dando o melhor de mim a ele, eu estou entregando o melhor, eu estou servindo com excelência, mas eu não fiz nada, e ele me persegue, e ele quer me matar, e ele quer me oprimir, e ele me despreza. Aí Davi mente por conta de uma mentira, porque as nossas mentiras, por menor que seja, por melhores que seja a boa intenção, mentira sempre vai ser uma mentira. E a mentira sempre vai trazer uma consequência. E a mentira, talvez inocente de Davi, talvez em você, nós não podemos julgar Davi, porque talvez em você, na situação dele, faríamos a mesma coisa. Porque, queridos, quando nós mentimos, nós não calculamos as consequências. É ou não é? Quantas consequências drásticas nós temos vivido por conta de uma mentira, talvez com a melhor das intenções. Uma mentira que nós a consideramos inocente, uma mentira que nós consideramos por um momento necessária. Puxa, foi preciso eu mentir, foi necessário eu mentir, não tinha outra opção a não ser eu mentir. Mas como eu disse, mentira sempre será uma mentira, e o pai da mentira não é o nosso amigo. Então Davi, ele, por conta da mentira, uma cidade é destruída. Então imagina o coração dele. Aí a Bíblia vai nos dizer, Davi, no versículo 13, então Davi e os seus homens, os quais eram cerca de 600, levantaram-se e partiram de Queira, e foram para onde quer que conseguiram. Eu gosto de uma tradução que diz assim, olha, saíram de Keila sem destino definido. Sem destino definido. Versículo 14, e Davi habitou no deserto em fortalezas. Como se o deserto já fosse pouco, amém? Porque uma palavra que está entre as 10 mais no dicionário do crentez é deserto. Quando nós falamos com filhos de Deus, nós falamos da palavra deserto, todos de alguma forma têm um entendimento sobre isso, porque o deserto é uma pedagogia do Senhor, a qual é necessário que todos passemos. Mas ele estava além do deserto, em uma fortaleza. Além do deserto, ele estava num lugar fechado, com o coração deprimido, cansado, frustrado, isolado, triste, se sentindo culpado, e talvez se perguntando, Senhor, olha para a minha vida, o Senhor me disse que eu seria rei, mas eu estou fugitivo, sem destino, caminhando errante aqui por esse deserto. Eu estou caminhando, e não sei qual é a direção que eu tenho ido. Mas e a palavra? E aquilo que o Senhor liberou sobre mim? E quantos são, queridos, que nessa noite estão exatamente numa fortaleza, se sentindo deprimidos, cansados, frustrados, isolados, injustiçados, aflitos, tristes, numa fortaleza? Quantos são que nos assistem? Ou quantas pessoas? Foi falado aqui na introdução, o pastor disse que o Brasil, acho que foi isso que ele disse, que o Brasil é um dos países onde as pessoas mais estão se sentindo sozinhos, acho que foi isso que ele disse. E quantos estão
nesse exato momento ao qual você está ouvindo essa palavra, se sentindo exatamente dessa forma. Talvez você mesmo, ou talvez você conheça alguém que esteja nesta geografia. O que eu fiz para Saul? O que eu fiz para Saul que ele me persegue? Por que a cidade de Keila me traiu? Puxa, eu fiz tudo por ela, eu lutei por ela, por que a cidade me traiu? Por que a cidade desejou me trair? Por que eu não falei a verdade para o sacerdote Aimeleque? Então, quando nós entramos neste lugar chamado fortaleza, é um lugar onde a nossa mente começa a trabalhar, e o inimigo aproveita essa inquietação dos nossos corações e começa a jogar um monte de seta, e nós vamos nos sentindo culpados, nós vamos nos sentindo fracassados, nós vamos nos sentindo humilhados, nós vamos nos sentindo anestesiados, e Satanás vai nos empurrando para um lugar chamado acomodação, e nós entramos em um espírito de comiseração, nós entramos em um lugar chamado coitado de mim, ninguém olha para mim, e nós vamos avançando em um quadro depressivo. Por quê? Uma das consequências que essa peste, essa pandemia está trazendo para nós é um quadro de depressão, promovido por um isolamento obrigatório. E Deus nos constituiu como seres sociáveis, políticos. Então, o isolamento para algumas pessoas vai produzindo esse quadro de tristeza, esse quadro de alienação, de alucinação, onde vai potencializando síndromes de pânico e tantas síndromes, e vai se potencializando. Nós não quero potencializar o inimigo, mas nós estamos preparando, ou nós somos empurrados para um terreno fértil para ele. E talvez nesse momento Davi esteja quase privatizando o seu coração, ou seja, dando o seu coração à circunstância. Quantos de vocês nesse exato momento entregou literalmente o seu coração para aquilo que você está vivendo? Já não tem mais esperança de nada. Talvez perdeu um ente querido, talvez esteja com um ente querido internado na UTI, talvez perdeu a sua fonte de renda, talvez foi mandado embora, talvez esteja aí deprimido e não tem mais forças para lutar, não tem mais força para clamar, não tem mais força para adorar, e empurrado por todas as circunstâncias, tem entregado o seu coração, tem entregue o seu coração para essa circunstância. Mas eu quero te falar uma coisa, eu quero te encorajar. Enquanto Davi estava na fortaleza, enquanto Davi estava no deserto, Deus estava trabalhando, porque o Deus que nós servimos, Ele não para. Não pare para pensar nem por um minuto que Ele perdeu o controle. Por favor, não caia nesse sofisma de Satanás. Ainda que você esteja se sentindo isolado, sozinho e solitário, você não está sozinho, porque o Espírito Santo está contigo, e Deus continua trabalhando ao seu favor. Ainda que os seus olhos naturais não contemplem, ainda que você não visualize, Ele continua trabalhando. Jesus vai dizer assim: olha, meu Pai trabalha até agora, e eu também.
São incansáveis. João 5,17, Jesus lhe disse: meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Deus trabalha ao nosso favor, Deus está trabalhando a teu favor, Deus está trabalhando ao meu favor. Ei, Deus está trabalhando em favor da igreja. Às vezes nós pensamos que Deus abandonou. Que isso, irmãos? Jamais, jamais, jamais o Senhor nos abandonaria. Ele é conosco, Ele continua trabalhando ao nosso favor. Salmo 121 diz: é certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. Ele não dorme, Ele é incansável, Ele continua trabalhando ao nosso favor. Então, queridos, enquanto Davi estava ali no deserto, nenhum estado espiritual, entenda a analogia que eu estou dizendo, nenhum estado espiritual de fortaleza, Deus estava trabalhando. Deus estava trabalhando. E olha só o que vai dizer no versículo 16: e Jonatas, filho de Saul, levantou-se. Olha o que eu penso. Enquanto Davi estava ali na fortaleza, Deus estava falando assim: olha, Jonas, você é instrumento nas minhas mãos, vai lá. Davi precisa de você. Vai lá, Jonas, seja um instrumento na vida de Saul. Vai lá, vai encorajar Davi. O meu servo Davi, ele está precisando de uma palavra de ânimo. O meu servo Davi, ele está precisando de uma liberação profética. O meu servo Davi, ele está precisando de encorajamento. Vai lá, Jonas, seja um instrumento nas minhas mãos. E a Bíblia vai dizer que e Jonatas, filho de Saul, levantou-se e foi até Davi. Eu costumo dizer, querido, que amigo de verdade é aquele que nos empurra para o propósito. Amigo de verdade é aquele que nos empurra para o propósito. Eu quero te perguntar, valorize esses amigos. Você tem amigo assim? Você tem amigo que te empurra para o propósito? Eu não sei, a Bíblia não me fala o que Jonas estava fazendo, mas ele se levantou e ele foi lá até Davi, não para fortalecer a amizade deles. A Bíblia diz: e Jonatas foi lá para fortalecer Davi no Senhor. Aleluia! Porque Deus, irmãos, Ele usa pessoas. A instrumentalidade que Deus ama trabalhar chama-se pessoas. Então Davi, ele é encorajado por Jonatas. Ele foi lá para dar uma palavra de encorajamento. E quantas são as pessoas que precisam de uma palavra de encorajamento? Porque você e eu, nós podemos estar somente em duas condições: ou nós estamos como Davi, irmãos, precisando de uma palavra, ou nós somos aquele que envia a palavra. Quem é você? Não é demérito às vezes. Poxa, quem é Davi, irmãos? Davi era um homem segundo o coração de Deus, era um homem de Deus, era um homem poderoso, adestrado para a batalha, mas chegou um momento na vida dele que ele precisou de uma palavra de encorajamento. Você acha que eu também não preciso de uma palavra de encorajamento? Você também precisa de uma palavra de encorajamento. Então tem situações, ou tem dias que eu sou aquele que encoraja, mas tem outras que eu sou aquele que precisa de uma palavra de encorajamento. E a pergunta para mim, a pergunta para você hoje, nesse dia chamado hoje, é: qual situação que você está? Aquele que precisa de uma palavra de encorajamento, ou aquele que vai encorajar alguém? Aleluia! Qual situação que você está? Qual geografia você se enquadra? Quantos estão entendendo? Você está entendendo? Hein, querido, você que está na sua casa, você está compreendendo? Por isso que eu falo, o tema é: não privatize o seu coração. Não privatize o seu coração em detrimento da circunstância que tenta nos paralisar. E também não privatize o seu coração entendendo que você pode fazer alguma coisa e você não o faz.
A Bíblia vai dizer assim em Provérbios 17:17. O amigo mostra sua amizade todo o tempo, só que é na necessidade que nasce o irmão. Ei, queridos, Deus está gerando uma irmandade, porque tem muita gente necessitada. Deus está gerando irmãos que fortalecem, irmãos que encorajam, irmãos que empurram para o propósito. Aí no versículo 17, Jonatas chega até lá, mas ele vai como um profeta. E ele diz assim, Davi, a primeira coisa que ele fala assim: ei, amigão, não temas. Davi, eu não sei qual é a situação que você esteja vivendo. Ei, eu não sei qual é a situação que você esteja vivendo, mas eu quero liberar uma palavra sobre a sua vida. Não temas. Existe uma mentira gospel que diz assim que existe 365 não temas na Bíblia. Mentira. Eu dei uma analisada por base em 3 versões. Algumas versões, como a Almeida atualizada, chegou a 90 e poucos, mas não chegou a 100 não. Então assim, eu não preciso de um não temas por dia. Eu preciso apenas um não tema, porque quando a palavra penetra no meu coração, ela não precisa ser repetida. Então eu te falo, não temas. Não temas. Então ele vai lá como um profeta, ele libera uma palavra: não temas. E ele diz assim: olha, a palavra que Deus liberou sobre a sua vida, Davi, vai acontecer, porque você vai ser rei. Você vai ser rei. Então, queridos, a palavra que Deus liberou sobre a sua vida, não temas, porque ela vai se cumprir. Receba uma palavra de um profeta, não de ofício, mas eu quero profetizar sobre a sua vida. Não temas, porque a palavra que Deus liberou sobre a sua vida, ela vai se cumprir. Não importa a circunstância que você esteja vivendo nesse momento, não importa se você está no deserto, não importa se você está na fortaleza, você é rei. Amém? Então, por um lado nós temos aqui, Davi aflito, angustiado, precisando de um encorajamento. E do outro lado nós vemos aqui Jonas, um homem disposto e disponível para fazer a vontade de Deus. Eu estava conversando agora há pouco com uma profeta aqui da casa, falando o seguinte, que quando Deus nos dá uma direção, ainda que não esteja de uma forma clara que foi Deus quem enviou Jonas, mas eu entendo que foi, eu tenho certeza que foi, porque a palavra de Jonas foi para encorajar Davi, e só Deus faz essas coisas. Então quando Deus mandar você, levantar você como um profeta, mas eu não sou profeta, não importa, se Deus mandar você fazer, faça. Se você tem certeza, tem convicção, eu estou sentindo algo aqui, eu estou inquieto, eu estou incomodado, parece que Deus está me empurrando para alguma coisa, irmão, vai, vá. Então você, nessa noite, como eu disse, ou você está como Davi, ou você está como Jonas. Hoje você pode estar como Davi, ontem você poderia estar como Jonas. Como eu disse, isso não é demérito, isso não é depreciativo, porque é assim que funciona. Porque eu quero entender que nem eu nem você somos melhores que Davi. Amém? Ou tem gente melhor que Davi aqui? Aleluia. Sabe, queridos, quando eu olho para Jonatas, eu vejo um homem com um coração desprendido. Eu vejo um homem que não está preso. Eu vejo um homem sem ciúmes, sem inveja, sem vaidade. Quando você volta ao capítulo, se você ler 17, 18, no capítulo 18, no capítulo 17, Davi vence Golias. No capítulo 18 vai dizer assim, olha, e quando Saul termina de falar com Davi, a alma de Jonas
se alinha, se conecta com a alma de Davi. Está em 1 Samuel, 1 Samuel capítulo 18. Espera aí, queridos. Jonatas, ele era filho do rei Saul. Jonatas, ele estava na linha de sucessão. Ele seria rei, mas ele entendeu o propósito do Senhor. Em nenhum momento você vai ver, você vai ler, ou você vai entender que Jonatas teve um resquício de ciúmes, de inveja de Davi. Porque quando ele vê Davi conversando com seu pai após ter vencido Golias, ele poderia dizer, peraí, esse menino aí, mas não, ele discerniu. E a Bíblia vai dizer no versículo 4 do capítulo 18, deixa eu ver se é isso mesmo. Exatamente. E a Bíblia vai dizer no versículo 4 do capítulo 18. Ei, Jonathan era um cara muito maduro. Jonathan era um cara muito maduro. Ei, como eu e você precisamos aprender com o Jonathan. Como eu e você precisamos entrar nesse nível de maturidade de Jonatas. O cara que era filho do rei, tinha uma posição hierárquica. Ele era o segundo ali depois do rei, mas chega Davi. Ele entende, ele visualiza, por quê? Porque ele é um homem que discerne, ele vê ali a unção sobre a vida de Davi, e a Bíblia vai nos dizer que ele pega e tira a capa e dá para Davi. A capa vai falar de autoridade, então ele reconhece a autoridade que está em Davi. Ah, irmãos, como que nós precisamos aprender reconhecer a autoridade um do outro, irmãos, como que nós precisamos aprender. Não sei se você consegue entender, irmãos, ele vê Davi, é o primeiro encontro, é o primeiro momento, mas há algo espiritual, ele está ligado numa movimentação espiritual, então ele automaticamente, ele já reconhece aquilo que está sobre Davi, então a primeira coisa que ele faz, ele despoja a sua capa, ele despoja da sua autoridade e fala assim, olha Davi, eu reconheço que você tem autoridade. Aleluia, é lindo isso. Você consegue reconhecer a autoridade? Não naqueles, não quero hierarquizar aqui, mas não naqueles que estão acima de você, mas naquele que muitas vezes você entende, peraí, ele está abaixo de mim. Você consegue reconhecer a autoridade? Ei, você consegue reconhecer a autoridade das pessoas? Será que nós conseguimos, irmãos, caminhar, transitar sem inveja, sem ciúmes, sem uma corrupção no coração? Será que nós conseguimos? Será que nós conseguimos entrar nesse nível de entendimento de Jonatas? De tirar as nossas capas e falar assim, olha, ei, vem aqui, eu reconheço a sua autoridade. Eu tiro a minha capa porque eu reconheço a sua autoridade. Será que nós conseguimos entrar nesse nível de discernimento, nesse nível de reino? Será que conseguimos entrar nesse nível? A Bíblia vai dizer que ele tira a armadura, irmãos. Algumas traduções vai falar que ele tira a vestimenta, mas a maior tradução, a melhor tradução é quando ele tira a armadura. Ai, querido, não sei se você consegue entender. Ele se despoja da sua armadura e entrega a Davi. Sabe o que ele vai dizer? Olha, Davi, eu respeito a unção que você carrega. Eu sou filho do rei, é a primeira vez que eu estou te vendo, mas eu enxergo a unção, eu enxergo o propósito da sua vida, eu enxergo o chamamento. Olha, é claro para mim que você carrega, que você é um depósito de uma unção. É claro para mim que você vai fazer coisas que eu não consigo. Então eu reconheço a unção que está sobre a sua vida. Parece que eu estou saindo do contexto da palavra, né? Mas não é. Privatiza o seu coração. Não privatiza o seu coração. Aleluia. Não entregue o seu coração aos ciúmes, à inveja.
Muitas vezes, queridos, o meu ministério, o seu ministério está parado, a unção está escorrendo nas nossas mãos, sabe por quê? Porque nós ficamos comparando aquilo que Deus colocou sobre as minhas mãos e aquilo que Deus colocou sobre as mãos dos nossos irmãos. Ele era filho do rei. Davi era um Zé Ninguém perante o natural. Mas Jonatas, ele tinha uma visão espiritual. Então quando ele bateu o olho em Davi, ele falou assim: ei, esse carrega uma unção poderosa. Eu reconheço essa unção na vida dele. E não importa quanto tempo eu tenho, porque como nós somos vaidosos, eu tenho 50 anos de carteirinha, o menino chegou agora e já é. Ei, viva o seu, irmão. Aleluia. Viva o seu. Vamos aprender esse nível de maturidade, esse nível de visão de reino com Jonatas. Então ele tira a sua armadura, ele dá a sua espada para Davi. Profeticamente, fazendo uma analogia, profeta Lídia, eu entendo que ele se desarmou. Eu não preciso me armar com você, estou aqui. E quantas vezes, querido, nós nos armamos contra pessoas porque nós entendemos que, ou não conseguimos entender que a pessoa carrega uma unção tão quanto ou superior a nós. Nós ficamos em um lugar confortável quando nós olhamos assim: ele tem unção? Tem, mas tadinho. Mas como é difícil para nós entendermos que ele carrega uma unção tão quão ou maior que a nossa. Entregar a espada eu me submeto. Aleluia. Eu me submeto à autoridade e à unção que você carrega. Toma aqui o teu arco, porque você vai dar direção. Toma aqui o cinto, porque eu quero desfrutar de intimidade, de transparência contigo. Então, esse é Jonas, que se levanta e vai até Davi para o encorajar no Senhor. Está vendo o coração? Esse é Jonas, que vai lá para encorajar. Esse é Jonas, que vai lá para empurrar e não para apunhalar. Esse é Jonas, que vai lá com um coração, com uma alma conectada, e não assim, vai lá, mas no fundo, está corroendo de inveja. Vai lá, você é uma bênção, mas no fundo, você sabe que, nossa, como está doendo eu falar isso, como dói eu falar, como dói eu reconhecer que, ele tem uma unção tão quanto a minha, dói. Inveja, ciúmes. Não privatiza o seu coração com essas coisas, querido. Então Jonas foi lá e encorajou Davi, porque Davi estava atravessando um momento difícil. Davi estava atravessando um período dificultoso, um período atribulado, mas ele tinha uma palavra. As nossas circunstâncias de hoje não determinam o nosso propósito. Aquilo que você está vivendo hoje, talvez aflito, angustiado, deprimido, até querendo desistir, não define o que Deus pensa de você em relação ao propósito. Não define. Porque a palavra do Senhor já vai nos garantir que os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Aleluia. Quantos estão entendendo? Abra a tua Bíblia em 2 Timóteo capítulo 1. 2 Timóteo. Enquanto você vai procurando, você tem encorajado alguém para o propósito? Ou você reconhece alguém que tem encorajado você para o propósito? Sim ou não? Você reconhece que tem gente que te encoraja para o propósito?
2 Timóteo, capítulo de número... Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 1, versículo de número 16. Veja bem, nós estamos falando de Davi. Vamos pular um pouquinho para Paulo. Olha só, 16. O Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me revigorou. Algumas palavras vai dizer, muitas vezes me reanimou. E não se envergonhou da minha cadeia. Mas quando esteve em Roma, me procurou diligentemente e me achou. Peraí, o apóstolo Paulo está falando que muitas vezes ele foi reanimado, encorajado, revigorado por alguém com um nome muito lindo chamado Onesíforo. Paulo está falando isso. Que muitas vezes, aí que está o problema. Sabe por quê? Paulo precisou ser reanimado, encorajado, revigorado. Mas muitas vezes, eu e você, nós nos colocamos numa cadeira. Irmãos, eu precisando. O Vitor vai me reanimar. Eu sou o apóstolo Paulinho, da Fluir das Águas. Eu pastorei uma igreja. Eu sou pastor. Eu sou diácono. Eu sou presbítero, eu sou profeta, eu sou mestre, eu sou evangelista. Eu sou um bispo. Eu precisar ser renovado, revigorado, reanimado por alguém chamado Onesíforo. Nada. Ei, irmãos, Paulo foi reanimado uma vez? Não, o texto diz várias vezes. Porque tem situações, tem dias nas nossas vidas que é o dia mau, que chegará para todos, até você que acha que é quase o semi-espírito santo. Chega o dia mau para todo mundo, irmãos, para todo mundo. Mas Deus sempre vai levantar alguém para nos encorajar, para nos reanimar, para nos reavivar, para nos ativar. E a Bíblia é tão lindo isso que vai dizer, olha, que quando ele esteve em Roma, eu vou colocar um apelido carinhoso nele, tá? Oni, porque é difícil ficar falando Onesíforo. Vou falar Oni, não vou falar mais carinhoso, Foro. Então Foro, ele foi até Roma, e Paulo estava preso. Mas olha o que diz a palavra, ele procurou, irmão, ele procurou diligentemente. Diligentemente, ele procurou. Onde está Paulo? Onde está Paulo? Não, eu preciso saber como que está Paulo. Diz eu, não, Senhor, eu tenho uma palavra para liberar sobre a vida dele. E várias vezes, Foro revigorou. E olha que diz, e não se envergonhou da minha cadeia. Amigo é aquele que te empurra para o propósito, independente da circunstância que você se encontra. Aleluia. Então é a mesma coisa. Hoje você pode estar na condição de Foro. Por outro lado, você talvez esteja na condição de Paulo. Hoje talvez você esteja na condição de Jonas. Mas talvez você esteja na condição de Davi, não importa.
Não importa, como volto a falar, eu preciso frisar isso, irmãos, não é demérito, não é vergonha eu falar, olha, eu preciso de ajuda. Não é vergonha eu reconhecer que eu sou falho, e eu sou. Que às vezes nós ficamos, sabe, com um turbilhão. Eu estava conversando com o pastor antes, agora há pouco, assim, nossa, em meio a tudo isso, eu estou perdido. Eu estava tomando banho, eu estava, Senhor, eu estou perdido em meio a essa quebra-cabeça, eu não sei o que fazer. Isso não é demérito, não é demérito você expressar, olha, não sei o que fazer, eu não sei como agir. Não é demérito, não é. Ah, querido, não privatize o seu coração para a autossuficiência. Não privatize o seu coração para a autossuficiência. Porque enquanto tem um desencorajado aqui, Deus está levantando alguém para nos encorajar. Enquanto Deus está levantando alguém para encorajar alguém, ficou redundante, né? Enquanto Deus está levantando alguém para liberar uma palavra profética, pode ter certeza que tem alguém desencorajado, que precisa ser revitalizado, que precisa ser renovado, que precisa ser revigorado. Mas para isso nós precisamos, queridos, guardar os nossos corações e não privatizar ele, entregando ele para a autossuficiência, entregando ele para a inveja, entregando ele muitas vezes para a autocomiseração, para a individualidade. Nós somos um corpo, queridos. Nós somos um corpo de Cristo, onde nós precisamos uns dos outros. Eu confesso, eu sei que às vezes Deus levanta para você encorajar alguém, mas essa pessoa é difícil. Santo de Israel, eu sei que você fala assim, acho que você é como eu, Deus, de novo esse, Senhor, envia outra pessoa para falar com ele. Mas lembra que eu disse, quando Deus, sabe, nos empurra, irmão, não tem por onde fugir. Quando Deus fala, não tem por onde fugir, irmãos. Olha, Jonas tentou fugir, tentou sair da rota da palavra, mas não tem jeito, não tem por onde. Então é melhor ir lá e fazer o nosso papel e sermos instrumento nas mãos do Senhor. Quantos podem dizer, Senhor, eis-me aqui, eu vou. O Senhor disse, eu vou fazer. Presta bem atenção. O Senhor disse, eu vou fazer. Não importa o que seja, se o Senhor falar para mim fazer, eu vou fazer. Mas seja responsável por aquilo que você declara ou se declara diante do Senhor. Sejamos responsáveis. Porque quando nós nos submetemos debaixo da batuta do Senhor e nós colocamos, Senhor, pode me enviar que eu vou. Eu vou fazer. Eu vou, Senhor. E nós precisamos passar por esse manto de desprendimento. Será que Forô, eu estou falando de Onísiforo, tá bom? Eu estou abreviando aqui de uma maneira carinhosa, estou chamando de Forô. Nossa, o pastor está inventando, quem é esse? Será que Forô e Jonatas não tinha nada para fazer? Certamente que sim. Certamente eles estavam ocupados, mas eles priorizaram uma determinação do Abba. Eles priorizaram a vontade do Senhor. Será que eu e você, nós temos esse desprendimento, queridos, de priorizar a vontade do Senhor? Quando nós estamos fazendo um culto em formato de live, nós estamos priorizando a vontade do Senhor no que tange. Peraí, pastor, é a vontade do Senhor fechar as igrejas? Não, mas a vontade do Senhor é que respeitamos as autoridades.
Ainda que estejamos em meio a uma confusão que não sabemos qual é a autoridade, porque o governo não obedece o executivo, né? O governo a esfera de governo não respeita a determinação do presidente, a esfera municipal não respeita a determinação do governo, e nós ficamos tudo perdido. Aí sabe o que acontece com o Brasil? Um principado de rebelião, uma potestade de rebelião é o que está acontecendo no nosso país. Aí nós falamos assim: olha, pastor, você está fugindo da palavra. Deus está falando para me falar, eu vou falar. Aí nós falamos assim: nossa, o Brasil vai sair avivamento. Aí Deus manda um americano vir profetizar para o Brasil. Será que está tudo em ordem aqui, irmãos? O Brasil é excelente. Eu creio, mas nós precisamos arrumar a casa, porque se a casa tivesse arrumada, pode ter certeza, Deus não enviaria um profeta de fora para vir profetizar em Brasília, em Salvador, no Rio de Janeiro e em São Paulo, até que eu sei. Então nós estamos, irmãos, debaixo de um espírito de rebelião, onde a autoridade do governo não respeita ninguém, ninguém respeita ninguém, é uma salada, é o Supremo que, irmãos, é uma misturada, e os crentes estão no meio. E nós vamos, irmãos, sabe o que? Desperdiçando a unção. E a unção vai sendo desperdiçada, e o principado de rebelião vai só engordando, vai só engordando, vai só engordando, vai só engordando, e está gordo, irmãos. Ou seja, nós precisamos tirar a fonte de alimentação de um principado chamado rebelião, que tem governado o Brasil. E sabe como? Pergunta: como, pastor? Se submetendo, irmãos. Se submetendo, sendo submisso. Tem irmãos que abriram a igreja, amém, mas está errado. Nossa, pastor, você está errado, irmãos. Existe um decreto municipal que então é lei. Mas enfim, guarda o teu coração, irmãos. Não privatiza o teu coração para a rebelião. Não privatiza o teu coração para a rebelião, querido. Sutil, mas que vai alimentando um principado gigante. Ou só eu que estou enxergando? Eu tenho certeza que não, porque tem gente que tem visão de águia aqui. Cadê as águias? Cadê Aleluia! Mas nós temos que ter a visão de águia no alto e a pata do leão no chão, irmãos. Aleluia! Então Forô, irmãos, ele foi até Paulo para revigorar várias vezes. Jonas foi lá liberar uma palavra de encorajamento para Davi, porque chegou o tempo do uns aos outros. É esse o tempo. Mais do que nunca, esse é o tempo. Então, queridos, se você que está na sua casa, talvez em um estado de solidão, se sentindo sozinho, não fique com vergonha de pedir ajuda. Não fique com vergonha de dizer: olha, eu preciso de ajuda. Eu confesso para você que essa palavra é uma palavra que Deus ministrou no meu espírito, que era uma palavra para homens. Só que Deus me fez falar essa palavra nessa noite, porque o homem que tem dificuldade de pedir ajuda, mais do que as mulheres, os homens têm mais dificuldade de pedir ajuda. Fato este, que os homens que mais têm tirado as suas próprias vidas. Não privatize o seu coração para a ignorância. Talvez eu não possa te ajudar da forma que você estabeleça, mas eu posso te encorajar
da forma que as Escrituras estabelecem. Amém? Quantos entenderam essa palavra? Então, queridos, se você é um Jonatas e um Forô, fica ligado no trono. Ei, queridos, irmãos, família, profetas desta nação, vamos estar conectados ao Yeshua. Vamos olhar 360 graus. Vamos visualizar e discernir o que está acontecendo à nossa volta. Se Jonatas não tivesse uma mentalidade profética, ele não teria saído do seu lugar. Se Jonatas não tivesse uma mentalidade profética, a alma dele não teria se conectado à alma de Davi. Se Jonatas não tivesse uma mentalidade profética, ele não teria feito uma aliança com Davi, uma aliança de proteção familiar. Se Jonatas não tivesse uma mentalidade profética, ele não teria despojado da sua capa, da sua armadura, do seu cinto, do seu arco e da sua espada para Davi. Se Forô não tivesse uma mentalidade profética, ele não teria procurado Paulo. Se Forô não tivesse uma mentalidade profética, ele poderia dizer: Paulo está preso, o que eu posso fazer? Não posso fazer mais nada. E quantas vezes nós entramos nesse lugar, nós nos enquadramos nessa geografia. O que eu posso fazer? Muito. Muito. O que eu posso fazer? Muito. Mas ele é um pastor. Irmãos, cabecinha normal. Cabecinha normal. Escreva aí: eu preciso ter cabecinha normal. Porque às vezes a nossa cabecinha é tão anormal, nós viajamos tanto, nós divagamos em tantos pensamentos que não tem nada a ver. Aí nós precisamos. Vem aqui, Victor. Pegar eu e a minha vontade e falar: vamos submeter os nossos pensamentos a mim e a vontade. Vamos caminhar junto, eu e a minha vontade. Vamos ser mais forte do que as nossas emoções, do que os nossos sentimentos que querem nos levar para outros lugares. Eu e a minha vontade. Eu e a minha vontade podemos fazer muita diferença. Eu e a minha vontade. Você e a sua vontade de fazer. Você está entendendo, irmãos, o que eu estou querendo dizer nessa noite? Você conseguiu captar a mensagem? Você conseguiu discernir exatamente aquilo que o Espírito tem queimado no meu coração? Em suma, tanto aqueles que necessitam de encorajamento, quanto aqueles que são encorajadores, são duas pessoas que são inconformadas. Eu não me conformo com a situação que eu estou vivendo. Por outro lado, eu não me conformo que tem alguém precisando de mim e eu não estou fazendo nada. Aleluia. São dois inconformados. Uma geração de inconformados com aquilo que nós estamos vivendo a nível nação, podem mudar uma história. Dois inconformados podem promover um avivamento. Sabe por quê? Jesus disse que dois ligarem. Tem um inconformado aqui, tem mais algum aí? Para a gente ligar aqui? Tem um inconformado, eu estou inconformado, irmãos. Estou fazendo aqui a live, respeitando a autoridade, mas inconformado, jamais conformado. Tem alguém conformado aí para nós ligarmos alguns decretos aqui, nessa noite? Aleluia.
as portas do inferno não prevalecerão. Aleluia. Esse é o decreto. Não prevalecerão. Porque o inimigo vai vir por um caminho, mas por 7 ele fugirá. Mas ele vai fugir daqueles que são inconformados. Porque os conformados, o inimigo vem por um caminho, e por 7 os conformados fogem. Mas os inconformados, o inimigo vem por um, e por 7 eles fogem dele. Sabe por quê? Porque os inconformados são aqueles que guardam o coração, são aqueles que não privatizam os seus corações. Amém? Você pode dar um aleluia? Glórias a Deus. Irmãos, quando nós somos chacoalhados, o que precisa sair de nós é aleluia, é glória a Deus, é amém, Jesus, eu creio. Vamos adorar ao Senhor. Aleluia. É que vocês não estão conseguindo enxergar os bastidores aqui, eu não vou conseguir expressar o que está acontecendo aqui. A atmosfera já mudou. Teu Espírito está aqui. Ele está aí. O Espírito está aí em ti, queridos. Presta atenção nas evidências que já têm surgido. Teu Espírito está aqui. A atmosfera já mudou. Teu Espírito está aqui. As evidências surgirão. Teu Espírito está aqui. Flua neste lugar, transborda seu amor que nos envolve. E a ti me achegarei pra encontrar seu amor que nos envolve. Pai, em nome de Jesus, não existe posição para você orar, amém? Você pode orar sentado, você pode orar deitado. Você só precisa prestar atenção naquilo que você está fazendo. Agora orar assistindo televisão, não, não, pastor, aí já não dá. Aí a minha teologia já não cabe isso. Aliás, a minha teologia nem cabe eu assistindo o culto, assistindo televisão, aí, enfim, vamos lá orar. Pai, em nome de Jesus, nós nos apresentamos, Senhor, como a igreja do Senhor, como a igreja viva, a igreja gloriosa, a igreja triunfante, a igreja rompedora, a igreja que conquista territórios, a igreja encorajadora, Pai, porque esta é a tua noiva, este é o teu povo, este é o teu corpo. Eu sei, Senhor, que muitos estão aflitos, angustiados, tristes, e eu entendo que isto faz parte do processo, porque todos nós passamos por esses períodos, mas que em nome de Jesus, Deus, essa palavra venha servir, ó Deus, como um encorajamento aos teus filhos, como Jonatas, que saiu do seu lugar e foi liberado uma palavra de não temas. A palavra de Deus vai se cumprir na sua vida, que assim seja na vida dos teus filhos, que a circunstância, que a aflição, que a angústia que estão vivendo seja momentânea, mas que não venha ser, ó Deus, um balizador, que não venha paralisar os teus filhos, que os teus filhos, ó Deus, possam não se acomodar, ó Deus, se conformar com esta situação, mas que venha se posicionar, ó Deus, e se renovar no Senhor. Levanta, Senhor, levanta os remanescentes. Nós estamos em tempo de guerra, nós estamos em tempo de batalha. O apóstolo Paulo, Senhor, na sua autoridade, ele faz algumas analogias sobre soldados, sobre guerra, sobre estratégias que
nós entendemos que o nosso general é Cristo, e nos tem dado estratégias de guerras fundamentadas na tua palavra. A estratégia de guerra é a tua palavra, e que possamos estar antenados à tua palavra, porque a tua palavra nos orienta quando nós devemos avançar, quando nós devemos retroceder, quando nós devemos paralisar, Senhor. Nos dá essa destreza, essa habilidade de discernirmos os tempos, para sabermos quando e como agir da maneira certa. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo, Senhor, os teus filhos que estão em casa. A bênção do Senhor, o shalom de Deus, esteja sobre os lares. Receba aí na sua casa o shalom de Deus. Se você recebe, escreva aí, declare, profetize, diga eu recebo. Eu profetizo o shalom de Deus sobre a equipe técnica, Senhor. Nos livra de todo o espírito de morte, de toda, Senhor, Pai, em nome de Jesus, ó Deus, sentença de Satanás. Que tomemos posse da armadura do Senhor, Pai, em nome de Jesus. Então que todos nós estejamos debaixo das poderosas mãos do Senhor. Deus te abençoe, queridos, em nome de Jesus. Eu espero sinceramente que na terça-feira, né, você que é da casa Fluir das Águas, e você que nos acompanha, que é de outro ministério, se você se não tiver tendo live na sua igreja, na igreja a qual você faz parte, amém, você é bem-vindo. Mas se tem live no ministério que você congrega, irmão, não é bem se você assistir não, vai valorizar. Toma vergonha na tua cara, vai prestigiar lá a sua igreja, a sua congregação, porque tem gente suando lá para, assim como os filhos da casa que estão assistindo cultos de outras igrejas e depois vão assistir o nosso que está gravado, tem que tomar vergonha na cara e começar a valorizar isso, irmãos, que alimenta a rebelião, de forma sutil, a sedição, amém? Mas já preguei. Deus te abençoe em nome de Jesus, aleluia.